Olá, nesse vídeo vamos entender qual é a relação entre jornada de trabalho e as estatísticas sobre acidentes, adoecimentos e mortes no trabalho. Vejamos, quando falamos em acidentes de trabalho, adoecimentos ocupacionais e mortes relacionadas ao trabalho, nós estamos aí diante de um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 395 milhões de trabalhadores sofrem acidentes não fatais todos os anos. E aproximadamente 3 milhões de pessoas morrem anualmente por causas relacionadas ao trabalho. Mas aqui existe um ponto essencial. A maioria dessas mortes não vem de acidentes imediatos. Elas vêm de doenças ocupacionais como problemas cardíacos, respiratórios, câncer e, de maneira mais presente, adoecimentos mentais. E isso nos leva a uma pergunta central. Qual é o papel da jornada de trabalho nesse cenário? No Brasil, hoje temos uma jornada padrão de 44 horas semanais, uma escala de 6 dias de trabalho com 1 dia de folga. E existe uma discussão em andamento para reduzir essa carga para 40 horas semanais, ficando uma escala de 5/2. Mas, afinal, reduzir a jornada realmente impacta na redução de acidentes, adoecimentos e mortes? Será? É isso que nós vamos entender agora, com base em dados técnicos e evidências científicas. Acompanhe o vídeo até o final. Primeiro, precisamos compreender um ponto fundamental. Não existe um ranking mundial perfeito, preciso de países com mais ou menos acidentes de trabalho. E por que isso acontece? Isso acontece porque muitos países não informam corretamente seus dados, ou simplesmente não informam nada. Mas mesmo assim, olhando para os dados mais confiáveis, percebemos um padrão claro. Países com maior volume de trabalhadores, a exemplo de China, Estados Unidos, Brasil, Índia, Turquia, aparecem com números elevados de acidentes e mortes. Mas vejamos, quando ajustamos esses dados por taxa, ou seja, por número de trabalhadores, o cenário muda. E é aí que entra um fator determinante. Qual? A organização do trabalho, especialmente quanto à jornada, o dia a dia. Estudos conjuntos da Organização Internacional do Trabalho e da Organização Mundial da Saúde mostram que jornadas superiores a 55 horas semanais aumentam, sim, significativamente o risco de morte. A exemplo da China, com uma jornada conhecida como 996, das 9 da manhã às 21 horas da noite, 6 dias por semana, praticado pela maioria das empresas. Isso dá aí cerca de 72 horas semanais. O risco de AVC sobe cerca de 35%, o risco de morte com adoecimentos por doenças cardíacas aumenta em torno de 17%, associadas diretamente a jornadas excessivas. E quando falamos de acidentes, a relação também é clara. Após 8 horas de trabalho, o risco de acidente começa a aumentar. Após 10 ou 12 horas, esse risco cresce de forma acentuada. E quando se adiciona trabalho noturno, fadiga acumulada e pouco descanso, o risco pode aumentar entre 30% e 50%. Ou seja, existe uma relação direta entre jornada de trabalho e segurança do trabalho. Quanto mais horas trabalhadas, isso vai significar o quê? Mais fadiga. Mais fadiga vai significar o quê? Menos atenção. Menos atenção significa mais erros. E claro, consequentemente, mais erros significam mais acidentes. Trazendo novamente aqui para o nosso país, para o Brasil. O Brasil, pessoal, está entre os que apresentam altos números absolutos de acidentes e adoecimentos. Acima aí de 700 mil anualmente. E mesmo quando ajustado por taxa, ainda permanece em posição preocupante. Mas muito, muito preocupante. Isso mostra que o problema não está apenas ali na quantidade de trabalhadores, mas também na forma como o trabalho está organizado, na sua jornada ali do dia a dia. E aqui entra novamente a discussão sobre a jornada de 44 horas semanais, que, embora não seja uma das maiores aí do mundo, ela ainda está acima de países que apresentam melhores indicadores de saúde e segurança no trabalho. Países europeus, a exemplo de França e Alemanha, por exemplo, operam com jornadas menores e apresentam, em geral, melhores resultados em segurança ocupacional. É notório, é óbvio. Então, a pergunta deixa de ser ideológica e passa a ser uma pergunta técnica, baseada em dados e estatísticas. Reduzir a jornada pode impactar positivamente na segurança e saúde do trabalhador? E aí aqui eu faço aquele meme. Será? A resposta, pessoal, é baseada nas evidências, nas estatísticas. E, obviamente, vai ser sim, desde que acompanhada de organização adequada do trabalho.
E aqui eu concluo todo esse raciocínio, pessoal, afirmando que não é a jornada, não é a redução da jornada de trabalho que por si só, veja bem, que por si só vai ser a solução, vai acontecer ali uma mágica. Não é dessa forma. Por quê? Porque os riscos ocupacionais continuarão ali no cotidiano. Mas aqui vem a reflexão. Ignorar a relação entre excesso de trabalho e acidentes, adoecimentos e mortes é negar aquilo que a ciência já comprovou, os números, as estatísticas, onde as jornadas mais longas aumentam sim os riscos de morte, aumentam os riscos de adoecimento, aumentam os riscos de acidentes. Portanto, discutir a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais não é apenas uma pauta trabalhista ou uma pauta política, como muitos estão aí colocando em xeque. É uma pauta de saúde pública, é uma necessidade para a sociedade, é uma pauta de prevenção e, acima de tudo, é uma pauta de preservação da vida. Se o objetivo for reduzir acidentes, adoecimentos e mortes no trabalho, a jornada precisa fazer parte dessa discussão. Porque o excesso de trabalho, ele não apenas cansa, ele adoece e muitas vezes mata. Eu sou Arnaldo Calan, advogado trabalhista, e se gostou do conteúdo abordado nesse vídeo, curta e compartilhe. Forte abraço.